Muito bem, muito bem. A live de hoje, como cheguei lá, e a nossa convidada especial é Sônia Santos. Nós vamos aguardar um minuto enquanto nós conectamos aqui com a Sônia Santos, Master Coach, especialista em finanças, ajuda as pessoas a ganhar mais dinheiro. Então, a Sônia vai compartilhar conosco, vai estar conosco nessa noite, compartilhando a sua história e muitas dicas interessantes, muita coisa legal a Sônia vai trazer para nós. Vamos conhecemos e muita coisa bacana. Só estamos conectando aqui com a Sônia enquanto o pessoal vai entrando para a live de hoje. Então você fica ligadinho, fica ligada que vem muita coisa bacana hoje, muita coisa legal. Então aqui com a Sônia Santos, lá de Araxá, em Minas Gerais. Enquanto a Sônia vai se conectando aqui na live de hoje, eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre o objetivo da live. O que é o Como Cheguei Lá? O Como Cheguei Lá é um projeto novo, onde hoje é a segunda live. A semana passada, tivemos a honra de ter aqui conosco o Dan Wilms, que é o brasileiro que mora nos Estados Unidos. Então, hoje, a Sônia Santos, que é uma Master Coach, largou uma carreira, ela vai contar para nós depois, largou uma carreira de muito sucesso aí num grande banco e hoje ela ajuda as pessoas a ter resultados financeiros, melhorar as finanças. Só vamos verificar por que não estamos conectando. Dá um cancelar. Isso. E vamos pedir que a Sônia conecte. Só um pouquinho aqui, pessoal. Estamos conectando. A Sônia vai pedir para participar. E nós já vamos conseguir continuar então com a nossa live. Fique aí, fica ligado. Só vou verificar um detalhe técnico aqui. Isso, agora acredito que vai. Vamos ver. Ah, agora deu. Olá! Vamos ajustar aqui a câmera. Oi, Sônia. Olá, Edivaldo, boa noite. Boa noite. Eu estou te chamando de Sônia, mas eu chamo sempre de Soninha. Edivaldo, eu costumo me apresentar e falar assim, ó, meu nome é Sônia, mas de repente se me chamar de Sônia pode ser que eu não responda. Eu imagino que sim, Soninha. Muito obrigado, muito bom ter você aqui. É um prazer muito grande. Primeiramente, eu quero agradecer de você ter aceito o convite de participar aqui comigo no Como Cheguei Lá. Eu tive a honra de te conhecer. Nós viajamos juntos aí, né, Soninha, por 2 vezes para os Estados Unidos e fomos para lá para buscar conhecimento, para estudar, né, fazer formação. Fizemos um Master Coach lá, direcionado para finanças, e foi aí que eu te conheci a primeira vez. Exato. Então, conheça um pouquinho da tua história e hoje nós queremos te ouvir muito aqui. Estou ansioso para te ouvir. Para mim é uma honra poder participar desse seu projeto, porque eu acho assim muito rico esse seu trabalho, porque muitas pessoas pensam que é muito fácil chegar a algum lugar, né, Edivaldo? É Mas verdade. existem muitas dores. Eu costumo... Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha, Sônia.
Você disse que é difícil, vou só passar o que eu entendi aqui. Não sei se para todos, quem está ouvindo, dá um ok, se estão ouvindo bem, tanto a mim quanto a Sônia. Aí agora no início nós vamos nos organizando. Olha só o pessoal comentando já que a Soninha é um exemplo de superação. Que legal ter os teus seguidores aqui, Soninha. Que show de Ai, bola. muita gratidão a todos. Para mim, assim, é Que uma legal. honra também, né? Mas, assim, o que eu estava falando é que muitas pessoas, né, Edvaldo, pensam assim que é muito fácil a gente chegar, né, no nível, então, muitas pessoas passam por dores. Então, é legal estar falando disso. Eu achei muito interessante esse seu projeto por isso, porque muitas pessoas só... Tá caindo aí também para você? Agora estamos ouvindo, eu estou ouvindo bem. O pessoal tá O ouvindo? pessoal, estou ouvindo bem. Você ouve bem? Eu estou ouvindo. Perfeito, então. Vamos continuar. Aí o pessoal vai dando feedback para nós, porque, Soninha, o objetivo da live, essa é a segunda, né, do Como Cheguei Lá. Semana passada com o Demo Wilms, foi incrível, fantástico. O pessoal participou bastante, colocou perguntas, foi muito legal, muito interessante e com muito conteúdo. Mas a ideia é um bate-papo bem tranquilo, descontraído, é contar a sua história. E eu pude acompanhar, né, Soninha, nós ficamos aí nas viagens, nós viajamos bastante, né, e nós conversamos muito sobre projetos. E eu lembro que em uma das viagens você estava fazendo uma migração aí, que depois você vai contar essa história, e eu percebi um salto muito grande. E eu também percebi, Sônia, e eu queria já colocar aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, do grande coração que você tem, porque o Soninha, o diminutivo é só no apelido mesmo, porque você tem um coração enorme, você se realiza fazendo esse trabalho, a gente percebe no teu olhar, na maneira de você falar. Então, a maneira mesmo de você falar é cativante, envolve o público. Então, é um bate-papo e você vai contar a sua história. Nós temos um tempo aqui, aproximadamente de 1 hora, mas às vezes, para quem gosta de falar, como é o nosso caso, né? Às vezes passa um pouquinho, mas vamos cuidar um pouco do tempo. Então, Soninha, eu queria começar te perguntando para você falar um pouco de quem é a Soninha, quem é a Sônia Santos, como que tudo começou, quais eram os sonhos de, talvez lá da tua infância, de criança, o que, que aconteceu aí, e a palavra está contigo agora. Eu vou só coordenar aqui a conversa, mas hoje você é que vai falar mais literalmente. Então, Edvaldo, eu nasci em Presidente Olegário, que é uma cidade aqui de Minas, cidade do Gustavo Lima, né? Para quem conhece, acho que todo mundo conhece, uma cidade bem pequenininha. E eu nasci assim cheia de sonhos. Eu sou a mais velha de, nós somos 8 irmãos. Eu sou a mais velha de 8. E meus pais, embora eu nasci nessa cidade, eles moravam numa fazenda. Eu até já contei um pouco da minha história. Eu tenho uma palestra que está no TED, no TEDx lá. Se alguém depois aí que me segue pode até ver profundamente como é essa história. Mas eu vou falar um pouco. E, assim, eu cresci... eu posso falar assim que eu não tenho uma história triste, porque a maioria das pessoas assim que cresce, normalmente ela tem uma história muito triste. A minha história, ela é muito feliz. Eu vim de uma família muito simples, mas porém os meus pais eram pessoas assim de valores, sabe? Aqueles valores assim que não te traz crença negativa. O meu pai, ele trabalhava em uma fazenda, que ele levantava as madrugadas para tirar leite. Eu via ele levantar assim, Edvaldo, 4 horas da manhã, debaixo de tempestade, de uma chuva. Eu ali, né, quentinha, e pensava, quando eu crescer, eles terão uma vida melhor. Na minha cabeça, eu só precisava crescer. Aí, quando eu tive 7 anos, né, eles explicaram que eu precisava estudar. E para mim, isso foi uma meta que já foi me dada aos 7 anos. Que eu ia mudar para a cidade para poder aprender a ler, escrever. Meus pais são analfabetos, eles não sabem ler
E para eles é um orgulho, para eles que não foram alfabetizados, ter uma filha palestrante, Master Coach, que foi uma grande executiva. Então, eu costumo dizer assim nas minhas palestras, nos meus atendimentos, que a gente consegue o que quer quando a gente acredita, quando a gente não tem crença negativa. Então, não existiu isso. Por isso que eu falo que eles são assim de grande valor. E eu não tive traumas. Por exemplo, subir no fogão a lenha para disputar um lugar com os irmãos onde estava quentinho, tomar banho de bacia, luz de lamparina. Isso, para mim, é uma coisa assim, era muito rico isso. Isso era uma festa, eu vibrava com isso. Então, eu não vejo isso como uma coisa de dor, né? Que tem pessoas que falam assim, teve uma história assim. Não. Meu pai trabalhava muito. Então, assim, nunca nos faltou nada. Nada do que eu falo assim, para alguém ser feliz. E hoje, Divaldo, quando eu vejo, eu falo assim, as pessoas precisam de um celular, de um iPhone para ser feliz. Não que não possa ter, como nós temos. Mas não pode pensar que isso seja motivo para ter felicidade. Porque eu era muito feliz. E aí vieram os irmãos, né? Somos 8 irmãos, olha para você ver. E meu pai conseguiu dar educação para todos. Isso para mim assim, é uma coisa maravilhosa. E como eu não tive crenças, aí eu me mudei, fui para a escola e eu pensava assim, então eu preciso aprender. E ali eu mergulhava nos livros, eu sempre gostei de ler e eu me tornava a primeira na minha sala. Só que eu sempre tive, sem saber o que era uma autoestima, eu tinha uma autoestima muito boa. E eu acreditava em tudo, Edivaldo. Por isso que eu falo. Quando fala assim, a lei da atração é atrair e ter ação. Porque não adianta nada a gente ter vontade e não ter ação. Tem gente que fala assim, a lei da atração é assim, vou sentar, vou pensar, eu quero e vai acontecer. Tem que ter ação. E eu, por exemplo, na escola lá, falava assim, quem quer participar disso? Eu era a primeira. Quem quer ler? Eu era a primeira. Ia ter um teatro. Aí depois teve o Grêmio da cidade, nem era da escola. Eu queria estar lá. Quando eu nem sabia o que era network, eu estava lá fazendo relações públicas, era esse nome. Porque hoje nos nossos eventos é um network. Por exemplo, quando eu conheci você, houve um network ali em Orlando. E sempre eu acreditei, sempre. E aí eu pensei, agora eu já tenho colegas, eu já sei ler, já sei escrever, eu preciso ganhar dinheiro. Como? Aí é que vem aquele desejo, a gente tem que desejar muito, a gente tem que querer e a gente tem que ver. Por exemplo, eu já vi essa cena da gente falando aqui, eu já vi isso, eu já imaginei isso, está acontecendo. Então é isso. Aí eu imaginei, agora eu preciso ganhar dinheiro, preciso dar uma casa para os meus pais, preciso ajudar os meus irmãos que são menores. E aí o que eu fui fazer? Fui trabalhar. Só que trabalhar, quando você trabalha, você tem um salário fixo, se você só tem aquilo, você só vai ficar ali. Agora, quando você tem visão, que você quer mais, onde quer que você estiver, fazendo o que você estiver, você pode sim fazer mais. Aí eu pensava, eu tenho que trabalhar num banco. Banco é o lugar que tem dinheiro. Onde tem dinheiro é no banco, né, Saninha? Então é ali que eu quero trabalhar. E aí eu batalhei para isso. Aí eu me lembro, aí eu mudei para Belo Horizonte, porque eu fui estudar. Eu me lembro que quando eu fui falar com o diretor do banco, ele falou, mas você é muito novinha, tem que ter 18 anos. Eu tive uma honra de pegar o meu documento e falar, eu já tenho! Eu já tenho 18. É só a cara que é menor, que é de menos idade, né? Ai, que legal. Então, assim, Soninha, olha só. Eu queria separar duas coisas que você disse aqui. Essa questão da sua infância, porque eu trabalho muito esses assuntos com o meu público, nos treinamentos, na mentoria Você no Comando, essa questão das crenças, porque a tua história é uma história que você teve crenças muito construtivas, muito positivas desde criança, mas realmente não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vem com crenças muito limitantes, com crenças que não fazem ela prosperar, não constroem nada. E essas crenças hoje elas costumam ainda influenciar tremendamente a pessoa que não
trabalha essas crenças, ela tem os resultados delas hoje baseado nessas crenças. Então, resultados pequenos, resultados ruins, e tem essa dificuldade de se desvencilhar. E aí você trouxe essa questão bem forte aqui, que não foi a sua realidade. Mas você falou uma coisa que eu acredito que vale a pena nós fazermos um comentário aqui, que é a questão... Aliás, você falou duas coisas. Primeiro, você falou a questão do acreditar. Você, desde pequena, você acreditava naquilo que você queria. Você, talvez, por não ter alguém que te tolhia, que te colocava-se para baixo, você já veio com esse hábito naturalmente de acreditar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância e o poder de acreditar. E segundo, essa questão, você mencionou a visualizar. Você já visualizou essa live comigo. Então, assim, eu utilizo muito a visualização, eu trago isso também para os treinamentos, para a mentoria, porque quando nós visualizamos, nós criamos um caminho aqui que não existe ainda na nossa mente, então nós estamos criando esse caminho. Então eu queria que você comentasse um pouquinho aqui o quanto então que o acreditar e o visualizar contribuíram para os resultados que você tem hoje. E depois, claro, nós vamos chegar aí nos seus resultados de hoje, mas me chamou a atenção, né, na tua história esses pontos. Primeiro, que ninguém te tolhia e você estava sempre com esse pensamento de ir para frente. Talvez por isso, muito jovem também, você já estava lá com a bola toda, conversando com o gerente de um banco. Não é para qualquer um com 18 anos estar lá, alguém que veio da... Era o diretor. Diretor. Alguém que veio lá da roça, né? E já estar ali de frente. Então, é importante nós observarmos esses detalhes. Então, sobre o acreditar e o visualizar, o quanto que isso foi importante na sua vida? Quanto às crenças. Porque hoje, muitas pessoas, elas já começam a vida com crenças. Ah, eu não posso isso. Isso vai ser difícil. Isso é para quem tem dinheiro, isso é para quem não tem. Eu sempre achei que eu era milionária. Meu pai e minha mãe me davam algumas moedinhas, que era para o lanche da escola, que era o lanche da semana. E com essas moedinhas, eu já não queria gastar ela toda no lanche. Eu tinha como usar a metade só para lanchar e guardar a metade. Eu fazia isso sempre. Então, eu achava que eu era rica. Eu achava que eu já estava formando a minha independência financeira com essas moedinhas. Quando era uma nota, então, essa eu não gastava, eu guardava ali. Eu já tinha essa mentalidade. Porque eu cresci vendo meu pai trabalhar muito, mas ele não reclamava. Eu nunca vi ele reclamar igual hoje a gente vê. Ai, é boleto, a gente tem... Todo mundo falando de boleto. Nunca ouvi falar de boleto na minha vida. E a alimentação era muito saudável, era uma coisa bem natural. Então, eu cresci pensando, eu posso sim. Ninguém me falou o contrário. Só que hoje as pessoas costumam terceirizar, né? Fala assim, eu não posso porque alguém falou isso, alguém falou aquilo. Isso pode ser trabalhado. Por isso que tem os coaches, tem os psicólogos que trabalham isso. Aí, quando você fala do acreditar, da ação, porque eu tive a ação de guardar, eu não passei fome, mas eu poderia comer. Eu lembro, Edivaldo, que quando eu chegava na padaria, tinha uns pães que eram iguaizinhos. Um custava metade, eu falava assim, por quê? Eu falava assim, porque esse é de ontem. Qual que é a diferença? É de ontem. Eu quero é o de ontem. Ele tinha o mesmo sabor. E eu amava. Era mesmo e a pão. metade ia para o pote. Entendeu? Então, isso e aí, Sônia, é claro que depois talvez a gente... Perdão, deu um cortezinho aqui, eu pensei que você tinha acabado o raciocínio, mas pode continuar. E aí, eu acreditava que fazendo aquilo, eu ia fazer a casa que eu queria para os meus pais, eu ia poder fazer a faculdade que eu quisesse. E realmente, foi assim, foi acreditando nisso. E através das ações. E aí, quando eu falei do acreditar, porque tem pessoas, idiota, que ficam olhando só lá atrás. A gente tem que planejar é lá no futuro, é se ver, é ver o que você... Por que eu fazia isso? Porque eu estava vendo uma casa. Eu visualizei. Eu quero essa casa para minha mãe e para o meu pai. Eu quero isso. Eu quero mudar. Eu quero sair daqui. Eu quero ir para a cidade grande. Então, eu me via lá.
Isso é tão poderoso, você não acredita. Isso é muito poderoso. Cara, tudo que eu imaginei na minha vida, eu fiz assim. Aí quando eu falei com esse diretor, aí ele falou o salário, aí eu pensei, mas e como eu poderia ganhar mais? Produzindo. Eu me vi produzindo. Aí ele falava assim, você pode ir para esse lugar. Eu me vi em todos os lugares. Eu me vi ali como gerente, eu me vi ali atendendo os clientes. Quando fala assim, se você cumpre as suas metas, se você bate suas campanhas, você participa dos resultados, eu já vi eu participando daqueles resultados. Cara, é incrível. Por exemplo, esse acreditar. Quando nós nos conhecemos em Orlando, que nós... Aí, tá, eu tô pulando uma etapa, porque teve Não, um vai lá. percurso para chegar lá. Mas só por Ok. acreditar, porque eu trabalhei mais de 3 décadas como gerente, 3 décadas são 30 anos. Então, nesse período, teve muitos acontecimentos. Mas só para falar do acreditar, depois eu volto. Quando nós nos conhecemos, porque quando eu falei, agora, o meu propósito é atingir mais pessoas, não ficar só aqui no banco, eu quero abrir os horizontes, que eu fui para Orlando, que nós fizemos o nosso trabalho nos bastidores da Disney, que é encantar todo mundo. Eu falei assim, cara, isso é que era o meu propósito. Acho que eu fiz isso a vida inteira. E aquele foi tão maravilhoso que eu falei assim, eu quero voltar aqui e quero levar toda a minha família. Enquanto a gente estava fazendo o nosso trabalho, que foi nos bastidores da Disney, eu visualizei toda a minha família comigo ali. Cara, no outro ano, eu estava lá com toda a minha família. Quando eu cheguei, eu falei assim, gente, eu visualizei isso aqui há menos de um ano. Verdade. Então, é o Que poder, legal. quando a gente fala assim, o poder da atração é o poder de atrair e ter ação, não ficar esperando. E é Respondi muito tudo. importante. E é muito importante isso, Soninha. Eu acho que a gente às vezes acaba atrapalhando um ao outro porque dá um pequeno delay, mas aí o pessoal nos perdoa. Mas uma questão muito importante que você colocou, dessa questão da visualização, é que a gente pode trazer para a nossa realidade, que toda vez que nós vamos fazer algo novo, nós sentimos um aperto no peito, nós sentimos uma palpitação, nós sentimos um desconforto. Por quê? Porque esse caminho ele não existe na nossa mente, no nosso cérebro. Então, por que a visualização é tão importante? Eu mencionei antes, é para criar esse caminho, né, Sônia? Então você cria uma ordem no primeiro momento e quando você se coloca no futuro, se visualiza no futuro, principalmente se você se visualizar, você perceber tudo que você está vendo, ouvindo, sentindo, que é uma técnica de PNL, né, que a gente está trazendo aqui, você cria o caminho no cérebro, você cria o caminho na mente. E aí existe uma pequena glândula aqui no nosso cérebro, na parte de baixo do cérebro, que é mais na frente, que é o córtex pré-frontal, que ele é responsável por encontrar os caminhos e responsável pelo foco. Então, por isso, Sônia, eu trazendo essa tua história, da tua vida, tudo que você visualizou, uma coisa que ficou bem forte para mim da tua história é que tudo que você visualizou, você conquistou. Isso é poderoso demais. Então, é a primeira dica aqui para quem está nos assistindo, anotar isso, visualizar o seu futuro. A gente chama isso de ponte ao futuro, faça uma ponte. Feche os olhos e crie a sua realidade do futuro, tudo que você deseja. E é poderosa essa técnica, né? É muito poderoso isso. E é de verdade. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu costumo falar assim, isso eu não li, isso eu não aprendi nos livros. Eu vivi. Porque, por exemplo, igual você falou assim, lá na hora que você falou, é linda, maravilhosa, é sim. Cara, mas tem dores. E a pessoa só cresce quando ela sente dor. É igual quando andar de cavalo. Como eu sou da fazenda, se você monta no cavalo, se você não dá uma esporada, não dá uma chicotada, ele não vai. Então, tem que ter uma dor. E é nisso que a gente cresce. Tem gente que pensa que a vida ela tem que ser maravilhosa o tempo inteiro. Não! A crise existe para a gente reinventar, para a gente criar. Tem gente que reclama de tudo. A dor faz a gente crescer. E quando eu saía para trabalhar, eu tinha uma coisa comigo. Eu saí da minha casa, eu estou ali, então eu tenho que dar o melhor de mim, eu tenho que fazer muito mais. E aí,
tem gente que fala assim, só você... Edivaldo, você disse que um colega meu, um par, falou assim, só você gosta de banco, ninguém gosta de banco. Banco é pressão, é meta. Como desde que eu entendo, por gente, eu tenho metas a cumprir. Para mim, aprender a ler foi uma meta. Para mim, começar a trabalhar era uma meta minha. Então, ter dinheiro para isso era meta. Então, eu acredito que a gente só tem sucesso quando visualiza e estipula metas com prazo. E tem que ter clareza. A gente tem que ter muita clareza. E tem que ser transparente, Edivaldo. Para ganhar dinheiro, a gente não ganha dinheiro uma vez. Tem pessoas que pensam assim, eu vou fazer isso com aquela pessoa, vou ganhar um dinheiro. Sem transparência, sem ética. Esse cara nunca mais vai fazer negócio com você. Então, para ganhar dinheiro, você precisa ter ética, você precisa ter clareza e ser transparente. Mais de 3 décadas dentro do banco, eu cumpri todas as minhas metas. E o meu diretor sempre falava assim, vá falar para os colegas de outras agências o que você está fazendo para conseguir isso. E eu amava falar disso. Por quê? Porque é uma construção. Nada é fácil. É uma coisa... Tem gente que quer muito imediato, Edivaldo. As coisas não são imediatas. Tem gente que pensa assim, eu estou falando isso, ela está falando isso, então amanhã já quero ganhar dinheiro. Não. Não é assim. É uma construção. Existem muitas objeções que você vai vencendo, que você vai conquistando. E um cliente que você conquista, ele pode ser fiel a você, pode ter fidelidade e ficar com você por muito tempo. E aí você terá muitos ganhos com isso. Então, sempre que o meu diretor falava, vai lá falar para as pessoas o que você está fazendo. Nada mais do que você ter coragem de olhar para a pessoa, ser ético, ser verdadeiro. Você está falando muito disso, porque eu tenho visto isso. A gente tem que ter verdade. Hoje tem muita coisa, as pessoas vendem muita facilidade, Edivaldo. Muita facilidade. A gente precisa ter energia, ter ação para as coisas acontecerem. Nada cai no colo. E você falou muito bem isso, Soninha, e eu acredito muito nessa questão que você falou, a importância que a construção ela tem que sair aqui da cabeça e a própria palavra construção já tem ação, né? A palavra transformação, ela já também traz a ideia da ação, mudar a forma de agir. Então, nós temos que aprender que o meditar é fundamental porque faz um equilíbrio total da nossa mente com o nosso corpo, se conecta com o meu eu superior, com o universo, mas é a ação do dia a dia, o trabalho do dia a dia é que vai trazer os resultados. A questão, Soninha, que aqui eu queria fazer um parênteses dentro disso, que já é comprovado, né, que 95% das nossas ações, das nossas decisões do dia a dia, elas são tomadas inconscientemente, porque vem lá da programação que existe na nossa mente e dessa história que você falou desde a sua infância, por exemplo. A sua construção, o seu condicionamento mental foi um condicionamento mental positivo, de prosperidade, de enxergar sempre os caminhos, de encontrar, de buscar, de acreditar nesses caminhos. Mas as pessoas que tiveram uma educação diferente disso, uma vida de mais privações, talvez familiares, e que é uma realidade, a gente conversava com o Dan a semana passada, e ele foi um caso disso, que o pai era alcoólatra, batia nos filhos, batia na mãe. Então, é uma realidade diferente. Então, essas pessoas que vieram de mais privações, de nãos constantes, elas precisam trabalhar isso, né, Soninha? Hoje, no nosso trabalho de coach, no trabalho com PNL, neurosemântica, nessa área que nós gostamos de atuar, que eu sei que você atua e atua muito bem também, e atende muitas pessoas que necessitam disso, é um trabalho forte que você precisa fazer para vencer essas crenças. Mas é uma dica já, né, Soninha? Para quem está nos acompanhando, anote isso. Melhorar o condicionamento mental. Saber que o passado é uma oportunidade de aprendizado.
e que o futuro, ele pode acontecer tudo que você desejar a partir de hoje, que o resultado de hoje é uma consequência do que você foi, do que você pensou e das suas ações de ontem. E amanhã os resultados de amanhã serão uma consequência dos seus pensamentos e das suas ações de hoje. Então, trabalhar esse condicionamento, mas sempre agir, colocar em prática e aprender. Na primeira vez não vai sair tão bem feito, né, Soninha? E eu queria aproveitar esse gancho aqui, você fazer um comentário em relação a isso e você colocar para todos nós quais as suas maiores dificuldades aí na sua carreira dentro do banco. Porque você cresceu muito dentro do banco, você chegou a um cargo alto, com salários muito bons, né, altos, e uma carreira, de certa forma, estável, né? Como a maioria das pessoas enxerga hoje. Então, quais as dificuldades para chegar até aí, para quem está almejando um cargo nesse sentido? E também, depois que você saiu do banco, quais as outras dificuldades? Porque mesmo você já tendo toda uma experiência, você encontrou algumas dificuldades pelo caminho. Conta para nós um pouquinho sobre isso e como você superou essas dificuldades ou vem superando. Olha, Edvaldo, só fazer um parênteses quando você falou das pessoas, né? Só que tem muitas pessoas que elas têm preguiça, Edvaldo. Às vezes eu atendo o cliente que o que ela tem que fazer? Ela tem que juntar um material, ela tem que, por exemplo, se ela está devendo, eu peço, traga para mim tudo que você está devendo, vá buscar, porque tem que ser a pessoa que vai fazer isso. Nós damos asas para que a pessoa voe, não vamos voar com ela. E muitas pessoas tem preguiça até disso, Edvaldo, de juntar tudo que ela tem, aquela lista que a gente passa, que são, a gente costuma falar as tarefas, né? As pessoas têm preguiça de fazer essas tarefas. Tá, então eu nunca tive preguiça, eu sempre fui motivada. Lógico que não foi muito fácil. Inclusive, Edvaldo, eu lembro uma vez, existem pessoas que elas são assim, muito sem noção. Eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte, né? Porque eu quis para lá, só que aí eu me casei e vim para uma cidade que é a cidade de Araxá, que é onde eu moro hoje. Aí eu lembro que quando eu cheguei, você sabe o que eu ouvi de uma pessoa? É até vergonha falar, essa pessoa falou assim, olha para você ver, você veio da cidade grande, deixa eu só te falar que aqui no interior, se for preciso dar, você tem que dar para agradar o cliente. Hã? Então, tudo é uma troca. Só que a minha troca era trabalho, era atender bem, era atender a necessidade do cliente. A gente tem metas, mas cada cliente tem um perfil. Então, você deve trabalhar de acordo com aquele perfil. Dificuldade. Quando eu cheguei, eu era muito... Assim, eu apresentava muito nova. Eu não era muito nova. E eu tive um pouco de dificuldade porque mulher... Olha pra você ver, há 3 décadas atrás, não existiam muitas mulheres gerentes. Eu acho que numa diretoria de umas 40, eu acho que éramos umas 2. Então, quando eu cheguei na agência, a aceitação já foi um pouco difícil de ter uma gerente mulher. Então, assim, pessoas que eram mais velhas achavam que isso não era merecido, mas assim, aí eu tive que provar muito que eu era muito boa no que eu fazia, Edvaldo. Eu tive que provar muito. Eu tive cliente. O esforço é dobrado aqui, né? Se um homem já tem essa dificuldade, o esforço de uma mulher aqui é dobrado, né? Então vale por dois, sabe o esforço. A mentalidade desse cara é a mentalidade de muitas pessoas, de pensar assim, pensa que por ser mulher, talvez bonita, pensa que não tem potencial, mas eu tinha muito, porque isso veio lá de muitos anos. De trás. E aí eu lembro que tinha um cliente chegou e falou assim, mas você é minha gerente? Um cliente assim, bem poderoso? Sim, sou sua gerente. Ele, como assim? A partir de hoje eu atendo você. Cara, esse cara, quando eu comecei a fazer investimento, ajudar, porque um gerente, você tem que entender qual é a situação da empresa. Se ele quer tomar dinheiro, você tem que entender como está a saúde da empresa. Quando eu sentei ali com ele, que eu sentei no balanço, quando eu comecei a mostrar número, o cara falou assim, uau! Cara, e aí esse cara foi fiel ali. E aí tem outros que você chega e já te recebe diferente. Então você tem que mostrar que realmente você sabe, que você é autoridade naquilo ali. Se você não mostrar autoridade, você não consegue fazer seu trabalho. Então eu cheguei, mostrei que eu sabia e que eu realmente era uma autoridade.
E aí eu conseguia muitos resultados. Quando eu te falei que o diretor perguntava o que você está fazendo, eu estou trabalhando, atendendo. Se é um investimento, eu vou lá entender se realmente ele precisa desse investimento, se ele tem capacidade de pagamento. É realmente fazer gestão do que você está propondo a fazer. O meu propósito era esse. Eu queria ser uma das melhores gerentes. E olha que na época, muitas pessoas nem conhecem, era o Banco Nacional. O Banco Nacional tinha o Ayrton Senna, que a gente patrocinava. E na época eu era chamada de Seninha, porque eu batia todas as metas, eu vencia todas as campanhas. Por quê? Que Porque legal. eu trabalhava, eu ia até esse cliente, eu sentava na mesa com ele, eu pegava o balanço, eu pegava isso, pegava aquilo, mostrava para ele se eu não poderia dar aquele crédito, o motivo dele não ter aquele crédito, onde ele poderia melhorar dentro da empresa dele, o que ele poderia fazer para melhorar as vendas. Aí eu lembro que teve um cliente que não estava muito bom e o banco negou a linha de crédito. Eu fiz, não, vou te ajudar, vamos vender. E ele, como assim? Aí eu falei, faz alguma coisa. Aí eu cheguei, ele falou assim, não adiantou nada. Eu falei, o que você fez? Ele propôs dar na época era um notebook para cada um. Ninguém vendeu nada. Eu falei assim, por que será? Não sei. Mas eles querem um notebook? Ah, não sei. Então vamos perguntar para cada um. Aí sentamos. O que eles queriam? Dinheiro, era a época do Natal. Um queria dar um videogame para o filho. Eu falei assim, cara, então você vai tomar um dinheiro. X valor, 10%. No outro dia não tinha mais estoque. Esse cliente, cara, aí o que eu era? Eu era uma vendedora. Então, assim, ele tinha perfil para previdência, ele tinha perfil para seguro, ele tinha perfil para financiar N coisas. Ele fez tudo. E quanto que eu ganhei com isso? Muito dinheiro. E ele também ganhou muito dinheiro. Então é isso, sabe? Tem que ter uma transparência. E hoje, Divaldo, tem alguns colegas que falam assim, Soninha, pelo amor de Deus, o que a gente faz? A gente não está conseguindo. É, porque olha para o cliente só na hora que precisa. Não! Qualquer pessoa que trabalha, que vende, seja no que for o seu negócio, seja na sua manicure, seja no seu cabeleireiro, onde for, você tem que prestar o melhor serviço, porque você não precisa dessa pessoa só uma vez. E esse é o motivo do meu sucesso. Cara, aí outra coisa, olha isso eu gosto. Aí o Nacional, né, foi comprado pelo Unibanco e lá vai eu começar tudo de novo, mostrar tudo de novo, mas para mim isso é uma maravilha. E houve uma pesquisa a nível Brasil, que é uma pesquisa terceirizada, de ouvir os clientes. Alguém ligou para todos os clientes para saber como que era o atendimento. O banco trabalhava muito em cima de qualidade, muito mesmo. Eu aprendi isso, a ter qualidade em tudo que eu faço. E graças ao banco que também nos treinou para isso. E aí, a nível Brasil, eu fui uma das gerentes mais elogiadas. Eu lembro que eu recebi um e-mail do presidente do banco, que era Castro Neto. O que é isso? Mandei pro meu diretor e falei assim, cara, eu nunca vi isso também. Aí ele queria conhecer quem é essa pessoa a nível Brasil que foi mais elogiada pelos clientes. Isso Cara, na época do Unibanco. Isso na época do Unibanco já. Na época do Legal. Unibanco. Então, assim, todas aquelas dores, aquelas objeções que o cara falava assim, não quero, mas eu ia lá, a gente primeiro tem que comprar. A gente compra e a gente consegue vender. Eu não desistia. Por exemplo, se eu visito o Edivaldo e falo assim, não, estou muito feliz lá no Banco do Brasil, que ótimo, mas se você precisar de alguma coisa, eu estou às ordens. Plante uma sementinha. A vida, a gente tem que plantar. A gente colhe tudo que a gente planta. E demora para germinar. Não pense que você às vezes demora muito e as pessoas não têm e as pessoas não, às vezes demora muito e as pessoas não têm essa paciência e a persistência de continuar plantando e a paciência de aguardar os frutos, né? Exatamente, porque em um dia, se você não estiver satisfeito, você vai lembrar daquela pessoa que deixou uma sementinha lá. E, cara, essa pessoa vem para você e ela vai te amar e você vai produzir, vai continuar produzindo. Aí eu lembro que eu fiz, gente, o que eu vou falar com o presidente do banco? Aí eu lembro que aqui na minha cidade tem uma empresa que é do grupo Moreira Salles, que chama CBN, que é do mesmo grupo do Unibanco. Então eu tinha, assim, como eu cuidava de alta renda, eu tinha o nosso network. Eu tinha muito isso com os meus clientes, eu conhecia todos, eu falava com todos. Eu falava com todos. A gente tinha meta, falar com 20 clientes
por dia. As pessoas precisam entender que nada é fácil. Você tem que, cara, você tem que anotar tudo que você precisa fazer, você tem que acompanhar. Eu falava com todas as pessoas, eu ia rodando aquilo ali. Aí eu lembro que eu liguei e falei assim, cara, liguei pro diretor, o presidente do banco quer almoçar comigo para saber o que eu faço para conquistar todos vocês que me fizeram elogios. O que eu vou falar com o presidente? Aí sabe o que ele falou para mim? Ó, e outra coisa, Edivaldo, medo é uma coisa muito saudável. Eu tive medo, sim, mas eu vencia os meus medos. Eu vencia. Ter medo e não fazer nada é péssimo. Agora, ter medo e lidar com esses medos é muito... Isso chama prudência e isso é saudável. Então, eu fiquei naquele medo. O que eu vou falar para essa pessoa? Aí, esse diretor falou assim para mim, ele é que tem que pensar o que ele vai falar com você. Porque você, a nível Brasil... Porque você... É ele que quer falar contigo, né? Cara, pra mim, esse é o nosso trabalho como coach. Esse cara foi um coach pra mim, sem saber. Porque esse é o nosso trabalho como coach. Legal. Aí eu criei coragem e falei assim, é ele que tem que saber quem tem que falar comigo. E eu fui, foi maravilhoso. Foi incrível. E aí isso nos motiva a continuar, a querer mais, a buscar mais. E aí... Você produz muito, você trabalha muito e você é reconhecido. Isso é a troca. Aquilo que eu te falei, eu estou te dando, você está me dando o quê? Eu não estou dando aquilo que aquela pessoa falou. Eu estou dando um atendimento de qualidade, eu estou ajudando ele a produzir, ele a crescer, ele a ganhar dinheiro, ele a crescer suas empresas. E eu estou ganhando com isso. Perfeito, perfeito. E aqui você falou 3 coisas importantes que eu queria fazer uma retrospectiva. Primeiro, você mencionou que você era especialista no que você fazia. Você sabia o que você estava fazendo. Provavelmente, no primeiro momento, você não sabia como fazer, porque aquilo também era novo para você. Mas você foi atrás das suas informações e você se tornou uma especialista, que hoje é uma das maiores dificuldades das pessoas, porque elas ficam muito na dúvida. Surgiu um negócio para ganhar dinheiro, elas esquecem tudo que construíram até aqui e partem para lá. Aí perceberam que não se adaptaram novamente, ou até estão ganhando dinheiro legal, começaram a entender, surge um outro negócio, elas esquecem tudo aquilo e elas vão para aquele negócio, como macaquinhos pulando de galho em galho. E essa é uma das dificuldades. Eu costumo trabalhar muito forte aqui sobre a importância de ter um objetivo de vida claro e definido e se tornar especialista na área que se quer desenvolver, né? Se você é um palestrante, tem que se tornar especialista em desenvolver as habilidades de comunicação, de apresentação e também de vendas, né? Que é a segunda coisa que você falou, que você era uma vendedora. E hoje, Soninha, eu queria a sua opinião. Você acredita que hoje nós teremos resultados se nós não formos especialistas e se nós não formos bons vendedores e também se não vencermos os nossos medos, que essa é a terceira coisa que me chamou a atenção. Então será que conseguiremos bons resultados não sendo especialistas, não sendo vendedores e não enfrentando os nossos medos? De forma alguma. Primeira coisa, vencer o medo. Todo mundo está em crise, mas não tem coragem de buscar algo. Alguma coisa tem dentro de você. E eu falo muito disso. Pensa, o que você faria mesmo que de graça? Porque isso é que vai dar o resultado. E, por exemplo, palestrar. Cara, eu palestro até de graça, se você pedir, de tanto que eu quero mostrar para as pessoas o quanto elas podem, o quanto cada um é capaz. Mas precisa vencer esse medo. Tem gente que não tem coragem de vender nada. A gente vende o tempo todo. E tem gente que vende e não sabe que está vendendo. Isso eu acho incrível. Porque a vida, ela é feita de venda. É uma troca. Não existe isso desde lá de muito tempo, que é a troca ali do sal por alguma coisa. Então, é isso. A gente precisa ter coragem. Porque tem gente que não tem coragem de levantar a bunda da cadeira. É verdade, é verdade. E isso, então esses 3 pontos é importante, né? E ser especialista no que faz, desenvolver. Isso que você falou de fazer
mesmo que de graça, principalmente no início, né, Soninha? Fazer um trabalho para desenvolver as suas habilidades. Eu vou contar um detalhe em relação às lives, por exemplo. Eu fiquei algum tempo fora das redes sociais e eu estou voltando há não muito tempo. Faz pouco tempo que eu estou voltando e eu nunca tinha feito lives. Até que eu me comprometi de fazer. E eu não me comprometi de fazer uma live, eu me comprometi de fazer todos os dias. E eu larguei ao vento. Sabe por que eu fiz isso? Porque a Mari, a minha mulher, ela comprou um curso que me convidou para assistir uma aula. E essa aula era sobre comunicação, que era a minha especialidade, que é a minha especialidade. Eu trabalho com isso desde sempre. Eu sempre trabalhei como autônomo e na área de vendas. E também ministro palestras. Mas essa pessoa, nessa aula, ela disse o seguinte: a primeira vez que você faz vai ficar ruim, talvez até uma M, né? Até uma merda. A segunda vez fica um pouquinho melhor. A terceira você olha até se gosta um pouquinho. Mas na centésima vez acontece um milagre. Na centésima vez você vai olhar e você vai perceber o quanto que você evoluiu. Então isso é algo que nós precisamos transmitir para as pessoas, né, Soninha? A importância de nós fazermos o que nós desejamos melhorar, mesmo que de graça. As pessoas têm esse hábito e eu vejo muito forte isso, principalmente quem trabalha com carteira assinada, que trabalha de CLT, que trabalha... Não todos, a gente nunca generaliza em hipótese alguma, mas muita gente reclama da vida, reclama que não recebe um salário maior, reclama que outro entrou depois e faturou mais, mas ela continua fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito e ela continua sempre reclamando de tudo e de todos, ao qual nós temos que fazer o inverso. Temos que parar de reclamar e buscar as oportunidades, nos tornarmos especialistas naquilo que nós já falamos e começar a fazer. Napoleão Hill sempre disse: você quer sucesso? Aprenda a fazer mais do que você é pago para isso. E eu acredito que essa frase acaba resumindo essa ideia, Soninha, que eu considero muito importante. E aqui eu percebi que a conversa está muito agradável e nós vamos entrar noite adentro se nós continuarmos na nossa empolgação. Mas, Soninha, eu queria que você, se possível, não sei se é possível, você trazer algumas dicas de finanças. As pessoas que talvez estão com dívidas, eu estou, essa semana, hoje mesmo, também li sobre isso, que cerca de 86% dos brasileiros estão com dificuldades financeiras, muito em decorrência da pandemia, né, desses medos generalizados que acabaram sendo espalhados, né, que a gente sabe que muito é política, muito disso é política, politicagem, e 86% das pessoas estão com dificuldades financeiras, segundo alguns estudos. Então, muitas dessas pessoas com dívidas. O que você sugere, você como especialista na área, o que você trabalha com os seus coaches, com seus clientes, para que essa realidade mude e as pessoas com algo prático, assim, que elas possam sair dessa live aqui conosco e colocar em prática e ter resultados? Ok. Primeiro, eu quero só colocar um parênteses quando você falou que as pessoas só fazem a média. É como o bombeiro. A mesma coisa de estar lá apagando fogo, aí fala assim, deu 5 horas. Fecha as mangueiras e vai embora, deixa o fogo pegar fogo. Tem gente que é assim. E outra coisa, e também, por exemplo, se você tem uma meta de 100%, faça 200. Experimenta fazer isso. E do especialista, a gente tem que procurar ser o melhor em tudo que a gente for fazer. Por exemplo, você que tem dívida, aí não tem dinheiro, só tem aquela renda fixa. Você precisa pensar em fazer algo diferente. Procura especializar em alguma coisa. Por exemplo, isso também para mim foi uma meta, porque eu fui estudar, fui ler livros do Tony Robbins e falei, eu preciso conhecer esse cara. Esse cara me ensinou muito, me ensinou a ser uma gigante dentro disso, de ajudar as pessoas a sair da dívida, de ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, e coloquei como meta. E lá fomos nós, nos treinar com o melhor do mundo. Verdade. Isso é uma coisa que é muito importante também falar. Então, para essas pessoas, por exemplo,
igual eu falei, tem gente que tem preguiça, tem gente que está devendo, está pagando juros altíssimos, mas não vai ao banco falar com o gerente. Eu falo por quê? Tem gente que pensa assim, não, eles devem vir atrás de mim. Não, não vai, porque são... Eu ia, porque a minha carteira era uma carteira de alta renda, era uma carteira menor, mas tipo assim, tem 10 mil clientes. Não tem como saber quem que está devendo. Então, cara, você que está devendo, vai no banco, procura, coloca no papel tudo que você deve, não tenha preguiça. Tem gente que tem preguiça de fazer anotações, Edivaldo. Eu tô falando porque eu tenho coaching que fala assim, não, não me pede isso, por favor. Você precisa se levantar tudo que você deve. E tem gente que está no cheque especial, enquanto que ele poderia ter juros muito menores. Então ele rala, 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 trabalha e deixa o dinheiro ir embora pro ralo. Então a pessoa tem que olhar para isso. Porque não adianta ela se matar trabalhando quando ela tem uma dívida que está com juros altíssimos. O banco... Tem gente que fala... Eu não gosto que fala mal do banco, não, porque eu fiquei lá 3 anos. Porque realmente o banco é necessário. Só que tem pessoas que não sabem administrar seu dinheiro. Ganha dinheiro e perde. Então, tá lá usando um cheque especial e tem juros muito menores. É só ela ir até o banco e falar, estou precisando de um juros menor. Existe N produtos para atender cada perfil. E tem pessoas que estão pagando multas desnecessárias de boleto, enquanto que ela pode ir lá no banco pegar um dinheiro com juro bem menor e pagar aquilo que ela está acumulando. Tem gente que vai acumulando, que tem pilhas de boletos, tem até piada, né? Mas esses boletos, se é do seu fornecedor, você precisa de pagar, senão como é que você continua com o fluxo de caixa do seu negócio? Pega aquilo ali, vai até o banco, juros que está lá é bem menor do que está ali, negocia. E outra coisa também, quem não está devendo, quem tem dinheiro, está trabalhando muito e não está sabendo ganhar dinheiro. Por quê? Porque deixa dinheiro parado em algum lugar ou aplica em lugares errados. A pessoa tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes ela tem um dinheiro que ela não vai precisar daquele dinheiro, por mais de um ano o dinheiro está na poupança, onde tem a menor taxa de juros. E ela trabalha tanto, Edivaldo, que se o dinheiro dela tivesse em outro lugar, o rendimento é até mais do que aquela pessoa está ganhando durante o dia. Eu tenho clientes autônomos, dentista, médico, que tem uma agenda assim bem lotada, que ele está perdendo tanto dinheiro lá que daria para ele atender, que ele poderia deixar de atender muitos clientes, que ele estaria lá. Não que ele precisa deixar de atender, mas ele precisa olhar para o seu dinheiro. Dinheiro não leva desaforo. Eu gosto muito de falar isso. Dinheiro não leva desaforo. Você tem que cuidar do seu dinheiro. Por quê? Dinheiro, ele é o resultado do seu trabalho. Ele é o resultado de tudo que você busca. Por exemplo, eu amo fazer tudo que eu faço. Eu ganho por isso. Então, ele é o resultado do que eu te entrego. Do que É o troféu, né, Soninha? É o troféu. O reconhecimento do que você faz, né? Exatamente. E aí tem gente, Edvaldo, que, por exemplo, assim, eu já ouvi alguém falar assim, a sua vida é diferente, você não sabe o que é isso. Eu sei o que é tudo, Edvaldo. 30 anos, eu sei o que é marido separado da esposa, pai brigar com filho, filho brigar, desordem, desequilíbrio. Eu sei tudo o que é isso. Eu vivi 3 décadas com isso. Então, eu sei muito bem o que cada um passa. Tem gente que pensa assim, não, você não sabe. Eu sei sim. Eu posso falar porque eu sei. E você pode sim sair dessa dívida se você souber administrar. Troca suas dívidas. Tem gente, Edivaldo, que deve porque pensa que ela só vai ser feliz se ela tiver aquela bolsa, aquela roupa, aquele sapato, aquele celular. O dinheiro é muito emocional. Eu trabalho educação financeira e inteligência emocional. Isso está muito junto com dinheiro. Você precisa se conhecer. Quando você se conhece, você entende o que tem dentro de você de fato e você aprende a lidar com isso, você pode se tornar uma pessoa rica. Existe pessoa muito pobre com muito dinheiro, existe pessoa muito rica com pouco dinheiro, que os valores são importantes. Divaldo, é muito triste você encontrar um jovem e ele pensar que ele só vai ser aceito se ele tiver um iPhone, se tiver uma bolsa X. É muito triste. Isso vai intimidando os pais. A pessoa, ela vai adoecendo mentalmente.
É. E isso é muito forte, Soninha, e as pessoas, elas vivem muito do status, elas precisam desse status para se sentir bem, se sentir feliz. Quando a pessoa começa a perceber que fazendo uma boa administração financeira, colocando o seu dinheiro para trabalhar para si mesmo, né? Esse exemplo que você deu do médico ou do dentista, que às vezes está atendendo, sei lá, 20, 30, 40 pacientes, aí num dia poderia atender 20, teria tempo aí para curtir com a família e faturar a mesma coisa, desde que ele soubesse onde colocar o seu recurso. Então, isso é importante, esse cuidado com o dinheiro, a administração financeira e escolher os investimentos. Então, escolher bons investimentos e tomar cuidado para não cair em golpes, para não colocar o dinheiro suado em locais que vai se perder, né? Que também é uma tentação, e a pessoa que não está instruída financeiramente, ela tende a levar o seu dinheiro em locais que não tragam rendimentos nenhum, que é o caso da poupança hoje. A poupança, o rendimento da poupança é menor do que a inflação na maioria das vezes, principalmente nos últimos anos. Então, ter dinheiro na poupança é perder dinheiro, né? Deixar de ganhar valores substanciais. E aí entra a questão do conhecimento, né, Soninha? Por exemplo, as pessoas... investir em ações é muito perigoso. Fundos imobiliários, eu nem sei o que significa isso. São questões que... existem informações, existem pessoas que podem nos ajudar em relação a isso, e as pessoas vão perceber que é tão simples quanto abrir uma conta no banco e ir lá depositar o dinheiro na poupança. Só que essa questão que você falou, não pode ter preguiça, vai ter que fazer um esforço a mais, vai ter que tirar a bunda da cadeira, ou pelo menos, se quer ficar com a bunda da cadeira, pegar um bom livro, ou fazer um curso, contratar uma boa mentoria online, e aí você fica na cadeira, mas ao menos fica estudando e aprendendo, mas você vai sair dali e colocar em prática aquilo. Então, isso é importante que as pessoas entendam que o dinheiro ela é uma consequência, é um troféu, isso que você falou. E o dinheiro não leva desaforo para casa. Porque Não, o Lauro Trevisan, o primeiro livro sobre mentalidade foi do Lauro Trevisan, O Poder Infinito da Sua Mente. Foi o livro que deu start e que a minha vida começou a mudar tremendamente depois disso, nessa questão dos resultados. E ele bate muito nessa tecla, que o dinheiro precisa ser amigo, ele é o seu amigo. Se você não for amigo do dinheiro, se você não conversar com ele, se você não cuidar dele, ele escapa pelas mãos. E quanto mais você for mão fechada, mão de vaca, não sei se chama mão de vaca lá em Minas, quanto mais você apertar, mais o dinheiro escorre pelas mãos. Então, essa importância da pessoa saber se relacionar com o dinheiro e não usar o dinheiro para querer menosprezar os outros, para querer gerar inveja, porque tem os dois lados, né? Tem a pessoa que só se sente feliz se ela tiver um carro mais bonito que o vizinho, e tem aquele vizinho ou aquela pessoa que ela, quando ganha dinheiro a mais, ela faz questão de provocar, de mostrar e dizer o quanto que ela é rica. E isso é um hábito tão feio e tão prejudicial para as emoções, né, Soninha? Você que trabalha em inteligência emocional relacionada ao dinheiro, que faz com que a gente perca muito mais do que ganhe. exatamente. E o dinheiro, você falou uma coisa, ele não traz felicidade. Eu falo que ele traz facilidades, mas felicidade não. Por isso que tem que trabalhar muito as nossas emoções, tem que ter inteligência emocional e financeira para você entender que ele é facilidade, não é felicidade. Como eu te falei, eu conheço muito esse universo, porque são 3 décadas trabalhando com o dinheiro do outro. Então, eu sei o quanto é emocional. Então, por isso, você precisa de cuidar, porque ele não é o que vai te fazer feliz. Ele vai te trazer facilidades. Por exemplo, igual eu falei, cuida. Se você está devendo, procura
procure, troque suas dívidas. Tem pessoas que gastam e não tá nem aí. É preciso entender e tem que ter dor, Edivaldo. Se a pessoa está devendo, uma dica que eu dou, tem que cortar sim alguma coisa. Se você está devendo, não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas. Você tem que mudar, você tem que ter uma consciência disso. Você tem que colocar isso no papel sem preguiça. E por esse período, até você pagar isso que você deve, tem que ter sacrifício, sim. Se você come pizza fora, deixa de comer essa pizza. Ela vai poder vir depois, mas nesse momento é isso que você tem que fazer. Você tem que cortar, sim. E tem muitas coisas que você não precisa e você vai lá e compra. Por quê? Porque é emocional. As pessoas, Edivaldo, estão adoecendo muito. Está tendo muito adoecimento mental nesse momento. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo fazer acontecer, ter ação, que é o que eu falei lá no início, né? Minha dica sempre vai ser isso. A pessoa tem que ter ação. A força da atração é isso. Você atrai o que você tem ação. Eu estou devendo, então a partir de hoje eu vou atrair que eu não vou dever mais, porém a minha ação é cortar isso, vai cortando o que pode. E aí, por exemplo, se você também quer ganhar mais, investir também, Edvaldo, não é só investir lá no banco e guardar. Se você é um profissional de alguma área, invista em você, treine, compre livros, leia, para você se tornar um profissional melhor para as pessoas te contratar. Porque eu ouço pessoas falar assim, mas eu não tenho cliente. Eu falo assim, o que você está fazendo para isso? Não está fazendo nada, não está investindo. E tem que investir na pessoa. Eu Isso sugiro, Soninha, dentro desse ponto, eu sempre sugiro que eu tenha um módulo no Você no Comando que é sobre administração financeira pessoal e investimentos, e até depois, já aproveitando a oportunidade, te convidar que talvez você possa até participar de alguma forma com alguma aula nesse aspecto, mas a importância aqui de ao menos, e eu sugiro sempre, separe ao menos 10% do que você ganha e invista em você. Porque isso vai fazer com que o retorno seja tremendamente maior, né? Tremendamente maior. Então, em bons livros, em uma boa mentoria, em um bom coach. As pessoas aqui no Brasil ainda têm o hábito, claro, o coach aqui no Brasil foi um pouco prostituído, talvez, não sei se é a palavra certa, né? Mas a gente, se a gente pegar o exemplo americano, nos Estados Unidos, eu falava essa semana em uma live, o executivo de sucesso, o profissional que está crescendo, ele busca um coach, ele busca um profissional que entende, que conhece mais do que ele, daquela área que ele precisa se desenvolver, e é o profissional que vai dar mão para ele, que vai vir junto com ele, e o coach tem essa ferramenta que ela é poderosa para isso. Então, saber escolher um bom profissional, saber escolher uma boa mentoria, um bom coach, escolher bons livros. Então, se você não tem recurso nesse momento para contratar um coach, para contratar uma mentoria, compre bons livros, busque informações, busque referência de pessoas que chegaram a resultados maiores, pergunte o que essas pessoas leram. E isso vai fazer uma diferença tremenda. Mas o hábito de pelo menos 10% do que ganha, não sei se você orienta alguma coisa semelhante a isso, mas pelo menos uns 10% invista no seu desenvolvimento, porque isso ninguém vai tirar de ti, e esse investimento vai se transformar, se multiplicar por milhares de vezes no futuro. Então é muito interessante essa ideia. Eu costumo falar assim, a gente deve... porque tem gente que paga tudo e fala assim, vou ver o que dá para eu investir. Porque aí ele compra uma coisa que não precisa, outro que não precisa. Então, eu costumo falar assim, separe 30% para você investir. Esse investimento pode ser em você, pode ser no banco, guarde para alguma coisa. Só que primeiro tem que ter um motivo. A pessoa tem que entender, que ela tem que saber por quê. Porque se ela não tiver um porquê, ela não vai fazer isso. Então é muito importante. O que eu te falei é visualizar. Visualiza aquela viagem. Aí sim você vai pôr aquele dinheiro sem dor ali. Visualiza aquele treinamento que você precisa. Porque aí sim você vai se ver lá fazendo aquilo, e aquele dinheiro você vai ter o maior prazer em guardar. Perfeito. Para um bem maior, né?
É mais para um bem importante maior, para um objetivo maior. Então, é importante ter um objetivo claro e definido na vida para se conseguir fazer isso com sentido, né? Para que esse investimento faça sentido para a sua vida e a pessoa começa a não depender mais de comprar isso, comprar aquilo para mostrar que tem, porque ela tem um objetivo maior lá na frente. Então, faz sentido fazer um investimento, guardar um dinheiro, investir para que esse rendimento gere uma independência financeira, ganhos passivos, né? Sem o seu esforço físico, uma aposentadoria sem a pessoa ter que trabalhar a vida toda para conseguir sobreviver. Então, quando se tem esse objetivo que você menciona, claro, faz sentido investir esses 30%. E eu queria contar uma historinha aqui, Sônia, bem rapidinho, em relação a lá em casa, porque eu não aprendi isso lá de casa, dos meus pais. A gente vem de uma outra realidade, uma realidade bem diferente da sua, uma realidade de muitas crenças negativas. E eu, quando os meus filhos nasceram, quando o Gabriel nasceu, hoje o Gabriel tem 10 anos, mas quando ele nasceu, eu e a Mari, nós conversamos muito sobre isso e nós decidimos que nós iríamos proporcionar para os nossos filhos uma educação que a gente não teve, principalmente essa questão financeira. Então, a gente trabalha muito forte isso e a gente dá um valorzinho por semana para eles e 25% eles investem na independência financeira, um pote que nós temos lá em casa e eles vão juntando naquele pote 25%. Depois que juntou um valorzinho, nós compramos. Então, eles já têm conta em corretoras, eles já têm ações, eles já são donos de empresas. E a gente diz isso para eles, vocês já são empresários, vocês já são donos de empresas. E isso causa um resultado muito forte. E o Lucas, que é o menorzinho, vai fazer 5 anos, ele fala com maior orgulho que ele já é empresário, que ele já é dono de empresa. E eles guardam esse valor. Então, a gente trazer isso para a nossa vida, para os nossos filhos, não tem preço, né? Isso vai gerar uma nova mentalidade de pessoas e mostrar para eles que o dinheiro, ele serve justamente para essas facilidades, para fazer. Ele não vai te transformar numa pessoa pior ou melhor, ele vai potencializar o que você já é. Porque uma pessoa boa com mais dinheiro pode ajudar muitas outras pessoas. Como uma pessoa má com mais dinheiro pode prejudicar. Então, trazer isso, refletir sobre isso e criar esse hábito. E é um hábito. Se não consegue fazer com 30%, talvez, Sônia, não sei, você que é especialista da área, mas comece com 10%, mas comece. Então, aqui, para nós irmos para os finalmente, Sônia, eu separei aqui 2 coisas. Para quem tem dívidas, 2 coisas que você falou que eu achei importante. Para quem tem dívidas, liste todas as dívidas e parta para a negociação delas, né? Tenta tirar os juros. Se não consegue tirar juros daquelas dívidas que estão correndo, vá buscar um crédito que pague menos juros, mas pague as dívidas. O Carlos Wizard bate muito forte nessa tecla. Para prosperar, você tem que pagar as dívidas, porque você não pode ter amarras no passado. Então, você precisa se liberar disso para crescer. E a segunda coisa forte aqui, então, que poderia ser uma dica, é investir em conhecimento especializado. Tanto conhecimento financeiro, né, que é o objetivo maior dessa live, quanto conhecimento na sua área de atuação. Mas se você quer ter mais dinheiro, aprenda mais sobre ele, aprenda mais sobre dinheiro, aprenda mais como ser amigo do dinheiro, aprenda mais como investir, contrate um mentor, leia bons livros. Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, como dicas aqui. Fizemos um estudo no Café com o Edivaldo Potulski sobre os segredos da mente milionária e é um destravar. Tem pessoas me mandando relatos assim impressionantes do que aconteceu depois do estudo. O Homem Mais Rico da Babilônia, outro clássico da administração financeira. E também contrate nós, né, Soninha? Contrate a Soninha aí como coach financeiro.
compre a mentoria do Edivaldo Potulski, que nós vamos lançar agora uma turma quinta-feira. Então, esteja conosco no workshop A Transformação, porque vamos estar com pessoas que estão trabalhando com isso, estão tendo resultado, que estudam, que buscam. E se você conhece outro profissional que você admira, que você sabe que tem resultado, contrate ele, não tem problema, mas esteja sempre com pessoas que estão tendo resultados. E aqui, Soninha, me empolguei agora. Mas eu quero que você faça suas considerações, nós já passamos um pouquinho do tempo, faça suas considerações, se tem mais alguma dica aqui, alguma prática que você quer finalizar, passando para o nosso pessoal que está aqui, se mantendo conosco, uma turminha bem legal, se mantendo conosco aqui até o final. Então, quais são, se tem mais alguma dica ou as suas considerações? Olha, maravilha. E quando você falou aí da Mente Milionária, eu me treinei com o T. Harv. Então, isso é uma dica muito legal. Tem pessoas que têm preguiça, que não ganham dinheiro porque tem preguiça mesmo. Ler esse livro é muito importante. E eu acho que se a pessoa ter um olhar para ela procurar se conhecer, ver onde que ela pode se desenvolver, porque para pagar as dívidas, Edivaldo, a pessoa tem que produzir. Ela tem que ir atrás de um trabalho. Ela tem que uma renda extra, talvez, se está numa situação difícil, talvez, e tem um salário fixo, talvez uma renda extra, né? Cavar um segundo poço antes que o poço que está se bebendo água acabe, né? A pessoa não pode se acomodar. É o que eu falei. Essa zona de conforto é o cavalo ali, dá uma esporada nele, dá uma chicotada porque ele vai. Então a pessoa precisa disso às vezes. E às vezes essa dívida é um motivo para você sair dali e procurar fazer algo que você possa sim fazer. Porque todo mundo tem alguma coisa ali dentro. Porém, às vezes ela precisa de um coach. Falar no coach quando você falou que está prostituído. Tem gente que faz um curso e fala, eu posso ser coach. Eu acho que coach é isso, é o que você faz. Eu, por exemplo, eu trabalhei 30 anos, então eu sou coach do que eu tive conhecimento, do que eu tive autoridade, então eu sou coach. Especialista. Especialista por quê? Porque eu conheço isso. Aí quando a gente contrata um coach, a pessoa precisa entender. Ele trabalhou em quê? Em nada. Ele só fez um curso e tornou coach. Presta atenção nisso, né? Porque essa pessoa, em vez de te ajudar, pode te atrapalhar. Isso, exatamente. Então, é muito importante isso que você falou, achei legal. Então, as minhas considerações é isso. Gente, ação. Busque o que você goste. Aquilo ali, se você tem uma renda fixa, procure fazer alguma coisa de renda extra, porque sim, você pode, todos nós podemos. Não se acomode, se motivem, procurem motivos. A primeira coisa, Edivaldo, é ter motivo para você ganhar dinheiro. Senão, eu vou ganhar dinheiro para quê? Eu não preciso. Tem gente que fala, eu não preciso. Então tudo bem. A palavra motivação é isso, né, Sônia? A palavra motivação significa isso, né? A formação da palavra é ter um motivo para a ação, porque se você não tem um motivo forte, um motivo claro, você não vai agir. Então, descubra seu principal objetivo de vida, transforme isso num motivo forte e vamos lá. Se fizer a primeira vez não saiu bem feito, paciência e persistência. Paciência e persistência. Faz de novo, persiste, faz uma vez. E a questão da disciplina, muito forte aqui também. Vai fazendo. E não basta fazer novamente. É preciso parar, olhar, ver onde errou, corrige esse erro e coloque em prática novamente. Coloque ao menos uma ação diferente do que você fez a primeira vez. E vá testando até dar certo. E vai dar certo. Se tiver essa clareza, vai dar certo, sem sombra de dúvidas. Sônia... Disciplina e comprometimento. Comprometimento. Se comprometa. Tenha disciplina e se comprometa com você mesmo. Isso aí, perfeitamente. Soninha, assim, o que eu percebi aqui? Que nós temos assunto para mais uma live. Talvez aí no futuro a gente faça mais uma só sobre administração financeira. Você já contou a tua história hoje. Na próxima, nós podemos fazer aí só sobre como administrar as suas finanças. Se você tem dívidas, como você vai fazer? E para você que não tem dívidas, o que você vai fazer para fazer esse dinheiro render mais e te sobrar mais tempo? Que, no meu ponto de vista, o dinheiro é importante para fazer você aproveitar melhor o seu tempo.
Então, talvez seja um assunto para a próxima live, né, Soninha? Com certeza. Feliz demais por você ter estado aqui comigo. Matei as saudades aqui de te ver, de ouvir a tua voz, que, aliás, é muito bom te ouvir. Então, eu sou muito feliz e só tenho que agradecer. E quero pedir para os seguidores que são meus, que estão assistindo nesse momento, ou quem estiver assistindo a live gravada, que eu vou deixar disponível, vou enviar para a Soninha também, se ela quiser deixar disponível nas redes sociais dela. Então, os meus seguidores que sigam a Soninha, porque ela tem muitas dicas, ela trabalha muito forte isso. Se quiserem conversar com ela, chame. Depois ela tem os canais dela de comunicação lá nas redes sociais. E também convidar os teus seguidores, se quiserem me seguir. Soninha também tem muita coisa legal aí nas minhas redes sociais. Com certeza. Você está entregando muito conteúdo, muito rico. Muito bom. Muito legal. Até com o Edivaldo, é muito bom. Ah, que legal, que legal. Que bom ter aqui você. Então, uma ótima noite, Soninha. Tudo de bom para você. Tudo de bom para todos que ficaram conosco até aqui. As pessoas que não conseguiram ficar até o final, mas que provavelmente vão voltar e vão ler. Você que está vendo essa live gravada, muito obrigado. Mas lembre-se, conhecimento sem ação não tem resultado nenhum. Não vai causar resultado, não vai trazer resultados. Coloque em prática, coloque em ação. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, tudo de bom. Obrigada, e até terça-feira que vem. Terça-feira que vem, no Como Cheguei Lá, Márcio Benetti, o empresário que eu conheci a trajetória dele, desde 2001 eu conheço ele, 2002, aliás, e ele tem uma incorporadora hoje e tem muito sucesso. Ele criou já a independência financeira dele e ele é extremamente jovem, da faixa dos 30 anos, agora nem lembro exatamente a idade dele, mas muito jovem e rico. E ele vai contar para nós como ele fez isso. Então, convido a todos para estarem aqui na próxima terça-feira no Como Cheguei Lá com o nosso convidado especial, Márcio Benetti. Tá bem? Muito obrigada. Abração. Obrigada aos meus seguidores. Eu tô lendo aqui os recadinhos, depois eu vou ver. Vou mandar um beijo para todos, para os meus, para os seus, e contem conosco. Tá bem, abração, até mais.